Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da última semana da novela mexicana Sortilégio, de 3 a 10 de agosto de 2026. Confira agora o final de todos os personagens dessa linda história. Mas antes, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Alessandro e Vitória chegam em casa. Ezequiel diz que Raquel está bem. Vitória fica sabendo da morte de Ulisses e fica chocada. Vitória vai ao quarto de Raquel. Raquel chora e diz à mãe que Ulisses se matou. Vitória diz a Raquel para fechar esse ciclo da vida dela, sem ele. E dói, mas já não pode se fazer nada. Bruno dá o número do celular de Mateu a Eric e pede que o procure e o mate, pois a polícia está o procurando, e se o encontrarem, vão se meter em muitos problemas. Eric diz que já fez muitas coisas para eles, mas isso de matar uma pessoa não. Bruno pede que ele faça. Eric pergunta por que Bruno não faz. Bruno oferece $500 mil a Eric para cometer o assassinato. O detetive conversa com Alessandro e Maria José. O detetive pergunta a Alessandro como sabem que foi Ulisses quem sequestrou a Maria José. Alessandro diz que o especialista em sequestro o disse que tinha sido obra de gente perto da família e tempos depois entregaram Sandra em coma, que foi ex-noiva de Ulisses. O detetive diz que isso não é o suficiente para suspeitar dele. Vitória visita Fernando no hospital. Ele não está cômodo na clínica de Hernan. Vitória diz que ele esteve pendente dele o tempo todo. Fernando diz que Hernan faz isso por ela, não por ele. Kátia vai ver o irmão. Ele diz que está mal e não consegue acreditar que não voltará a caminhar. Kátia diz que ele voltará, mas precisa ter ânimo. O detetive pergunta a Alessandro quem acusou Ulisses do sequestro de Maria José. Alessandro diz que seu meio-irmão, Bruno Lombardo, e a mãe de Maria José, Helena. Alessandro pergunta de Mateu. O detetive diz que continuam procurando por ele. Bruno diz a Maura que Mateu vai deixar de ser uma preocupação para eles e ele será morto. Bruno diz a Maura para se dar conta que ela fazendo o que fizer jamais voltará com Alessandro. Lisete vai no centro Luz de Vida ser madrinha de Lete, sua melhor amiga, e irá pagar o transplante da moça. Alessandro vai no hotel que Bruno está. Bruno diz a Alessandro que vai se desfazer dele. Alessandro diz que ele pode fazer, mas agora não, e não veio sozinho. O agente Ortiz diz a Bruno que precisa fazer umas perguntas para ele. O agente faz perguntas a Bruno. Bruno diz que não ameaçou Ulisses de denunciá-lo, e pode ter sido Helena ou Kruger, que o avisaram. O detetive pergunta o que Ulisses ganharia sequestrando a esposa do senhor Lombardo. Bruno diz que ele tinha tudo perfeitamente calculado, e quando Ulisses viu que Sandra estava tão metida nas drogas, soube que o avô não ia herdá-la nessas condições, por isso sequestrou Maria José. Bruno diz que nunca imaginou que Ulisses faria o que fez. O detetive diz que Ulisses morreu pelo tiro de uma arma de frente. Bruno questiona se foi suicídio. O agente diz que às vezes os feitos não são o que parecem. O agente diz a Alessandro que se matar uma pessoa pela frente e limpar muito bem, tirando as impressões digitais, pode parecer qualquer coisa. O detetive percebe que Alessandro e Bruno não se dão bem. Alessandro diz que Bruno fez da sua vida impossível, sempre, e é capaz de qualquer coisa. Vitória diz a Fernando para se mudar para sua casa quando receber alta e começar os tratamentos. Fernando agradece, mas diz que não quer. Vitória promete visitá-lo sempre na casa dele. Maria José vai ao chalé de Raquel e a encontra caída no chão, chorando muito. Raquel diz que amava Ulisses de verdade e sabe que tudo o que dizem dele são mentiras e ele nunca a sequestrou. Maria José diz que ela deve ter razão e queria se lembrar. Raquel pede que ela faça e pense nisso. Maria José diz que não se lembra de Ulisses e teve sonhos com um bebê e um homem e acha que sonhou com seu sequestro. E era um lugar amplo e uma mulher gritava. Raquel diz que certeza que essa mulher era Maura e ela levou nesse dia para ver uma casa. Maria José não sabe o que Maura gritou naquele dia. Paula agradece a Gabriel pela comida deliciosa daquele restaurante que a levou. Ela diz que há muito tempo não a convidavam para nenhum lugar. Bruno diz a Maura que não pode permitir que Alessandro e a prostituta da Maria José saiam bem nisso. Maura diz que não há nada que eles possam fazer e talvez seja o momento de aceitarem que perderam. Bruno diz que podem fazer algo. Maura diz a Bruno que ele a meteu nisso. Bruno pede que ela não seja histérica, pois aceitou de boa vontade. Maura não entende porque tudo saiu mal. Bruno diz que ela pode se salvar ainda. Maura diz que se cair, ele também cai com ela. Mateu liga para Maura.
Maura coloca o telefone no viva voz para Bruno ouvir. Mateu pede dinheiro a Maura porque a polícia está atrás dele e se for pego vai dizer tudo o que sabe. Bruno dá um sinal para Maura enrolar o canalha. Maura e Bruno irão se encontrar com Mateu às 2 da manhã na Praça das Mercedes. Bruno diz a Maura que ele e Eric irão no carro dela. Bruno liga para Eric e diz que Mateu falou com Maura e já tem o lugar e a hora que ele vai morrer. Emiliano pede a Maria José para ver Porfírio, pois nesse momento a necessita muito. E Helena disse que ela é neta de Porfírio, de verdade, e que é filha de Cristóvão. Maria José fica confusa. Vitória diz a Filipa que Fernando não quis vir à sua casa e o vê com muito medo de não voltar a andar. Filipa diz que é questão de tempo para Fernando melhorar. Alessandro pergunta a Maria José o que quer fazer. Maria José diz que sente muita pena de Porfírio. Já de madrugada, Mateu está indo com seus amigos ao encontro com Maura. Maura está no seu carro, morrendo de medo. Bruno e Eric estão do outro lado. Bruno diz a Maura que tudo ficará bem. Mateu chega no carro de Maura. Maura entrega um envelope de dinheiro para o loiro. Mateu vai andando, contando o dinheiro. Os amigos dele estão lá atrás. Bruno dá um tiro em Mateu, o eliminando. Maura grita com o barulho do tiroteio e morre de medo de ser atingida. Bruno mata os amigos de Mateu. Eric acaba sendo ferido no meio do tiroteio, mas Bruno o deixa na mão e diz para ele ir pro inferno e se resolver como puder. Eric tenta atirar em Bruno, mas desiste. Maura reclama com Bruno por ter feito isso e estavam atirando na sua direção. Bruno manda ela calar a boca. Maura chega em casa desesperada e diz a Bruno que ele matou todos aqueles e está louco. Bruno diz para ela não dizer burrices. Maura diz que quer voltar para sua vida normal e parte para cima de Bruno, o chamando de monstro. Bruno manda ela aguentar e a enforca. Maura diz que odeia o canalha. Eric chega na casa do seu compadre, ferido, e pede ajuda, pois vai morrer. Já no outro dia, Alessandro diz a Maria José que amanhã que forem a Toluca, não quer que ela veja a mãe dela, nem que ela veja o filho deles. Agente Ortiz chega na mansão Lombardo e avisa Alessandro que o corpo de Mateu foi encontrado com 2 tipos e morreram no tiroteio essa madrugada. Ortiz diz que amanhã viajarão com ele para Toluca. Alessandro diz que vai levar sua mulher e seu filho. Fernando é examinado pela fisioterapeuta. Irene ajuda Fernando. Júlia coloca um esparadrapo em Eric para fechar a ferida dele. Eric está a ponto de morrer de dor. Alessandro avisa Fernando que amanhã irá a Toluca, pois a agente Ortiz quer falar com Helena e irá aproveitar para levar Maria José e Tony até Porfírio. Vitória diz a Filipa que Fernando já está fazendo as terapias. No dia seguinte, Alessandro e Maria José chegam à fazenda de Porfírio. Alessandro avisa Emiliano que Fernando teve um acidente, quebrou uma perna e está fazendo terapias. Emiliano se preocupa e quer ver o sobrinho. Agente Ortiz chega à fazenda de Helena. Ortiz se apresenta e diz a Helena que vieram fazer umas perguntas. Os detetives fazem perguntas a Helena em relação ao sequestro de Maria José. Helena diz que confundiu as filhas, pois quando a entregaram sua filha estava em coma e disseram que era Sandra. Helena diz que Ulisses foi quem avisou que encontrou Sandra nesse estado e a buscou, mas nunca pensou que Ulisses tinha sequestrado, para se passar por Sandra. Ortiz pergunta a Helena se voltou a ver Ulisses ou telefonou para ele. Helena diz que não fez isso. E nem sequer uma ameaça para Ulisses. Ortiz pergunta quando o Dr. Kruger volta do congresso. Helena diz que acha que em 2 semanas. Maria José e Alessandro visitam Porfírio. Porfírio fica muito feliz. Ele conhece o filho de Maria José e fica encantado. Helena tenta ligar para Jorge, mas cai na caixa postal. Maria José diz a Alessandro que está muito feliz nessa visita que fizeram a Porfírio e nunca havia visto ele tão emocionado. Anoitece. Helena consegue se comunicar com Jorge. Helena avisa ao marido que a polícia veio fazer perguntas sobre Ulisses, Sandra e Maria José, e Alessandro visitou Porfírio com Maria José e o suposto bisneto dele. Jorge diz a Helena que Maria José pode ser a única salvação deles. Irene massageia as pernas de Fernando e faz os exercícios nele. Fernando conversa carinhosamente com Irene. Vitória fica com ciúmes. Vitória avisa Filipa que Fernando a ignora quando está com Irene. Filipa diz para Vitória não pensar nessas coisas, já que Fernando está concentrado apenas nos exercícios, no que a fisioterapeuta fala para ele se recuperar. Emiliano vai no hospital ver o sobrinho. Hernan diz que Fernando está um pouco mais animado depois do acidente.
Emiliano fica sabendo que Fernando foi jogado do alto de uma escada e fica chocado. Emiliano vai até o sobrinho. Hernan diz a Fernando que explicou a situação dele pro tio dele. Emiliano pede que Fernando não esconda as coisas dele, pois deve saber de tudo do que aconteceu com ele, já que é tio dele. Dias se passam. Raquel já está com as cinzas de Ulisses nas mãos. Vitória tranquiliza a filha, dizendo que Ulisses já está descansando em paz. Raquel diz que vai se internar na clínica de reabilitação. Alessandro diz a Ortiz que é muita coincidência a morte de Mateu ter acontecido no momento mais oportuno para ele, e também o suposto suicídio de Ulisses. Ortiz questiona de quem podem suspeitar. Alessandro diz que os feitos estão ligados um com o outro, e o responsável deve ser seu irmão, Bruno Lombardo. Jorge vai à casa de Porfírio e o vê mais recuperado, andando pelo jardim. Porfírio diz que fará seu testamento a favor de Maria José, mas com a condição de que a ele e a maldita clínica dele não receba nenhum centavo. Jorge fica furioso. Alessandro diz a Maria José que acha que Bruno esteve por trás de tudo isso de ruim que os aconteceu, e enquanto não estiver preso, eles não viverão em paz. Jorge pede que Helena fale com Maria José e explique a importância do seu trabalho e convença ela. Alessandro dá um buquê de flores para Maria José e um carro novinho para ela. Carro esse que é blindado, muito seguro, protegido. Maria José fica muito feliz. Alessandro dá instruções a Maria José e a ensina a dirigir. Eles passeiam juntos na rodovia. Fernando liga para Vitória e diz que melhorou muito e logo receberá alta para voltar para casa, mas Irene vai seguir cuidando dele. Vitória diz a Fernando que se alegra por ele. Fernando pergunta por que ela não veio vê-lo. Vitória diz que esteve ocupada com a apresentação do seu livro. Fernando pergunta por que ela não quer vê-lo e pede que diga a verdade. Vitória chora muito e desliga a chamada. Lisete já está de volta à sua casa e diz à irmã que está muito contente pelo transplante de Lete ter corrido tudo bem. Fernando diz a Alessandro que Vitória não quer saber de mais nada dele e parou de visitá-lo. Fernando diz que acha que Vitória perdeu o interesse nele por pensar que ele ficará inválido. Alessandro pede que o amigo não pense nisso, já que conhece Vitória muito bem, que o ama acima de tudo. Maria José diz a Pedro que se casará com Alessandro pelo civil. Pedro pergunta se ela se lembrou de algo. Maria José diz que se lembrou que trabalhou numa loja de artesanatos, linda, e na sua mente veio a imagem de uma cidadezinha que moravam. Helena chega à casa do Lombardo de táxi para ver Maria José. Helena pergunta a Maria José como está. Maria José diz que bem, e ali está o seu pai. Helena diz a Pedro que é um prazer vê-lo. Helena acha lindo o filho de Maria José. Helena diz a Maria José que veio falar com ela algo pessoal. Pedro diz a Helena que se vai dizer algo para sua filha, que seja na sua frente e não se importa. Pedro diz que quem sabe que mentiras ela quer dizer para sua filha, quantas intrigas mais quer metê-la agora. Pedro culpa Helena pelo que aconteceu com Maria José e pela morte de Sandra, e diz que não vai permitir que faça mal à sua filha. Helena leva Maria José para outro canto. Pedro diz à filha que Helena vai voltar a fazer mal a ela. Pedro culpa Helena pela morte de Sandra. Helena diz a Maria José que o que vai dizer é importante. Maria José pede que o pai não se preocupe e só vai escutar o que sua mãe tem a dizer. Elas saem para outro lugar. Pedro se nota preocupado. Helena diz a Maria José que entende o rancor de Pedro, mas era uma mulher jovem com desejos a realizar. Maria José pergunta o que ela quer, para que veio. Helena confessa a Maria José que Pedro não é pai dela. Pedro diz a Vitória que não sabe para que a malvada da Helena veio, mas se for tirar Maria José dele, não vai permitir. Vitória pede que ele se acalme. Maria José diz a Helena que talvez Pedro não seja seu pai biológico, mas ele a ama e não quer dar essa dor para ele. Helena aceita, mas diz a Maria José que o pai dela é Cristóvão Bittencourt e ela é neta de Porfírio. Helena diz a Maria José que Porfírio vai deixar a herança para ela. Maria José diz que não quer, não precisa de dinheiro. Helena pede que ela não os abandone. Maria José diz que não está de acordo com o que o doutor a fez. Helena fala que pensaram que ela era Sandra e seria a única maneira de salvá-la das drogas. Maria José se nega a fazer o que Helena quer e fala que se Porfírio deixar a herança para ela, vai distribuir o dinheiro em instituições beneficentes. Helena diz a Maria José que então vai falar para o pai dela a verdade. Maria insiste para a mãe não dizer isso. Helena se despede de Pedro e vai andando. Ela manda Maria José pensar no que a disse. Anoitece. Alessandro diz a Maria José que ela não pode aceitar essa chantagem da mãe dela. Chorando muito, Maria José não quer dar essa dor para o seu pai. Vitória pede que Maria José não ceda. Já amanheceu. Bruno vai à casa do amigo de Eric. A mulher fala que cuidou da ferida do rapaz, que estava muito mal. Fernando volta para casa.
Raquel diz a Vitória que se sente muito sozinha e esteve pensando que não voltou a beber e talvez não seja necessário se internar numa clínica. Vitória diz que se alegra que ela não esteja bebendo, mas seria bom ir a uma instituição por uns meses. Raquel não quer ir. Raquel pergunta à mãe de Fernando. Ela diz que ele está bem, que não voltou a vê-lo, já que não tem nada entre eles. Vitória diz a Raquel que pensou em pedir a pátria potestade de Vitória, a filha dela. Raquel diz que tudo bem. Kátia diz a Fernando que é muito bom ele estar de volta a casa. Fernando diz que é questão de tempo para melhorar. Pedro diz a Xuxo que quando viu Helena chegar, partiu seu coração e pensou que não sentiria nada, mas ela o destruiu, com sua arrogância, sua fealdade. Pedro fala a Xuxo que não vai permitir que Helena siga fazendo mal para sua filha. Helena diz a Jorge que Maria José não quer que Pedro saiba que ela é filha de outro e pediu mais alguns dias. Jorge diz a Helena que terão que obrigar Porfírio a fazer um testamento a favor deles, nem que seja à força. Maria José fala para Paula que sua mãe disse que ela não é filha de Pedro. Paula surta, diz que não acredita em nada que sua mãe tenha botado chifres no seu pai. Maria José diz que elas têm que ter certeza. Paula diz à irmã que maldita velha bruxa e odeia sua mãe, prefere morrer do que ser filha dela. Fernando liga para Vitória. Fernando diz a Vitória que já está em sua casa. Vitória diz que se alegra. Fernando pede que Vitória venha à sua casa amanhã. Alessandro diz a Maria José que já apresentou os documentos para o casamento civil deles, que será em 8 dias. Morrendo de felicidade, Maria José abraça o amado. Maria José diz a Alessandro que acaba de se lembrar que falaram com um sacerdote para se casarem pela igreja. Alessandro diz que ela está começando a se lembrar e a abraça. Vitória visita Fernando na casa dele. Fernando mostra surpresa para Vitória, que tinha falado. Ele já consegue se levantar. Vitória fica feliz. Fernando diz: eu vou voltar a ser o mesmo, meu amor, e você já não tem nenhuma razão para me rejeitar. Vitória diz a Fernando que viu como ele se dava com a Irene, e ela é a mulher mais indicada para ele, pela idade. Fernando diz que ela também é linda, e eles já se divertiram juntos, e se amaram. Vitória pede que Fernando a entenda. Fernando diz que não quer entendê-la e não justifica as complicações dela, não está de acordo. A enfermeira avisa Fernando que Irene chegou. Vitória manda Fernando não deixar a terapia e deseja o melhor. Irene explica a Fernando os exercícios que irão fazer. Vitória já está em casa e diz a Filipa que passou o que tinha que passar e pede que por favor ela não volte a perguntá-la ou falar sobre Fernando. Vitória liga para Quinones, diz que Raquel está de acordo e já podem iniciar os trâmites para ela ter a pátria potestade da bebê. Todos se juntam na empresa para uma reunião, pois foi trocado a senha da conta bancária empresarial da empresa. Após a reunião, totalmente derrotada, Maura diz a Bruno que desiste de tudo, não quer mais se meter em problemas. Bruno diz que já deveria imaginar que ela seria uma covarde. À noite, Maria José e Alessandro vão a um restaurante comer juntos. Eles estão muito felizes. Alessandro diz que deseja muito que ela se lembre da primeira vez que fizeram amor, pois para ele foi maravilhoso. E agora que ele está a ponto de se lembrar, se deu conta do tanto que a ama, e é a mulher que ele sempre imaginou para compartilhar os dias com ele, dias de sua vida. Alessandro pede a Maria José em casamento. Ela pega um anel de dentro da rosa, muito feliz e emocionada. Maria José diz que sim, quer se casar com ele, o ama com todo o seu coração. Eles se beijam. Paula e Gabriel estão jantando. Gabriel fala a Paula que pelo seu talento irá para uma escola de pintura em outra cidade, para se aprimorar mais. Paula pede que ele aproveite a oportunidade. Gabriel diz que sente tristeza porque eles não voltaram a se ver. Paula diz que agora que já são amigos, se dá muito bem com ele. Gabriel pede Paula em namoro. Ela fica surpresa e diz que irá pensar. Gabriel diz que já irá embora amanhã e não tem tempo, e gostaria de ir com a ilusão de voltar para ver sua namorada. Paula apenas sorri, sem responder à pergunta. Alessandro e Maria José vão ver o filho no berço. Alessandro comenta com a esposa se ela se dá conta que eles fizeram aquela linda criança. Maria José diz que foi um milagre, todo o amor deles. Eles se beijam, depois vão para o quarto. Alessandro tira a camisa. Maria José fica rindo com um pouco de vergonha, mas se deixa levar. Maria José se entrega para Alessandro, de corpo e alma. Eles se beijam apaixonadamente e começam a fazer amor. Maria José se emociona. No outro dia, Gabriel se despede de Pedro e de Xuxo. Gabriel se despede da irmã Mercedes, que está chorando muito, e depois ele vai embora. Irene leva Fernando à clínica de fisioterapia. Irene leva Fernando até a piscina. Depois faz uns exercícios na perna dele, com ajuda.
Ele faz esteira e outros exercícios e melhora a cada dia. Irene fica feliz pelos avanços dele. Irene revela a Fernando que é seu paciente favorito. Fernando sorri. Já em casa, Kátia leva a janta para Fernando e diz que se precisar dela é só chamar. Fernando liga para Vitória. Ela não atende. Filipa diz a Vitória que cada vez que toca o celular pode ser que seja a última vez. Diz a Vitória que explicou ao juiz que Raquel tem um sério problema de alcoolismo. Vitória diz que entende, mas se preocupa pela menina, não ter uma figura paterna. Quinones diz a Vitória que agora nada impede Roberto de se aproximar da bebê e também precisam registrar a criança. Bruno fala de seus planos macabros e maliciosos com Maura. Nem nos últimos capítulos da novela, gente, esse demônio dos infernos para de incomodar. Bruno quer sujar a imagem de Maria José na empresa, com a ajuda de Maura. Porfírio diz a Emiliano que depois da visita da sua neta e do seu bisneto, se sentiu melhor, com mais ânimos. Emiliano diz que Fernando está em casa se recuperando. Alessandro vai até em casa e diz a Maria José que recolheu as provas do resultado do DNA, dela e de Pedro. Maria José pergunta se é filha do seu pai. Alessandro diz que o DNA dela e de Paula coincidem e são sim filhas de Pedro. Maria José abraça Alessandro e agradece. Alessandro fica sabendo por Emiliano que Porfírio está melhor, depois de ter visto o bisneto. Alessandro diz a Emiliano que Maria José é filha de Pedro e não é neta de Porfírio, e Helena mentiu. Já de noite, Maria José diz a Paula que elas são filhas de Pedro e têm o mesmo sangue. Maria José pergunta à irmã como vai no trabalho. Paula diz que super bem, já que se dá bem na computação. Alessandro diz à mãe que Quinones está se encarregando dos trâmites para o casamento dele com Maria José. Alessandro diz à mãe que queria que ela e Fernando fossem as testemunhas de seu casamento. Vitória não acha boa ideia, já que ficaria incomodada. Alessandro sugere de chamar Hernan, e ela aceita. Fernando manda uma mensagem para Vitória, diz que já tinham falado de tudo sobre a relação deles, da diferença de idade, e pensou que ela tinha superado isso. E ele fala que está ficando bom, e todos os dias Irene está o levando num centro de reabilitação, e não consegue olhar para uma mulher mais jovem. Fernando diz que se é o que ela quer, talvez encontre outra, se case e tenha filhos, mas ela nunca vai deixar de ser o grande amor de sua vida. Vitória fica emocionada com as palavras na carta de Fernando. Na carta não, no computador. Jorge pede que Helena ligue para Maria José e a pressione, pois isso tem que se resolver. Helena telefona para Maria José. Maria José diz à bruxa da mãe que ela e Paula fizeram um exame de DNA e o que ela disse para Porfírio foi mentira. Helena diz que Paula também é filha de Cristóvão. Maria José pede que ela não siga inventando. Jorge diz a Helena que chegou o momento de tomarem uma decisão. Porfírio diz a Emiliano que há muitos dias o vê distraído, preocupado. Emiliano diz a Porfírio que se preocupa por ele e não quer que ele se iluda, pensando que Maria José é neta dele. Porfírio diz que gostaria de ter descendência, mas já não importa, e depois de tudo também irá morrer. Ezequiel diz a Maria José que Porfírio Bittencourt ligou para ela. Maria José atende o telefone. Porfírio pergunta à neta quando vem vê-lo. Maria José diz que quando puder, já que em uns dias irá se casar pelo civil e tem muitas coisas para fazer. Maria José fala que irá se casar com seu sobrenome, Samaniego. Irene ajuda Fernando na terapia, na piscina. Eles por um momento acabam se beijando. Irene pede que ele se dê uma oportunidade e o beija novamente. O juiz diz a Vitória para assinar os documentos, que deixará ela com a guarda da menina de Raquel. Vitória pega a caneta, fica pensativa e pergunta se Raquel está de acordo. Raquel diz que sim e fala para a mãe que ela será uma melhor mãe, pois ela sempre foi. Vitória diz à filha que ela pode ficar perto da menina e vê-la sempre que quiser. Dias depois, vários convidados chegam. Uma festa está sendo organizada para o casamento de Maria José e Alessandro. Fernando chega na casa dos Lombardo com Irene e apresenta para Kátia e Lisete. Bruno fica bravo por não ter sido convidado para o casamento de Alessandro e Maria José. Vitória diz ao filho que as outras vezes que ele esteve perto de Alessandro só apressou para brigar com ele e eles querem uma cerimônia tranquila. Bruno tenta se fazer de vítima, como sempre. Alessandro e Maria José passam pelo caminho da casa e são aplaudidos por todos. Todo o povo está feliz. Maria José e Alessandro assinam o documento e irão se casar. Enquanto isso, as testemunhas assinam os documentos. Uma moça canta a música, tema da abertura da novela. Alessandro e Maria José são casados pelo civil e se beijam. Todos aplaudem os noivos. Maria José manda beijo para o público que nos assiste. Jorge diz a seus enfermeiros que a situação da clínica está muito mal e que não tem apoio de Porfírio.
Jorge diz aos enfermeiros que precisam convencer Porfírio a colocar uma cláusula no testamento, que não possa deixar sua clínica desamparada. Jorge e Helena vão à casa de Porfírio com seus enfermeiros. Porfírio faz seu testamento e no seu escritório dá notícia a uns rapazes que deixará todos seus bens para Maria José Samaniego. Porfírio vê que Helena chegou com Jorge e os enfermeiros. Porfírio diz que eles devem estar o odiando por não ter contribuído para a clínica. Porfírio vai para o seu quarto. Jorge diz que eles precisam falar de coisas importantes sobre Maria José. Jorge manda o enfermeiro fechar a porta. Desgraçado, o infeliz puxa Porfírio pelo braço e pede que faça um testamento, cedendo parte do dinheiro para ele. Porfírio prefere morrer. Jorge coloca a almofada em Porfírio e tenta asfixiá-lo. Jorge diz a Porfírio que se não fazer o que ele pede, vai terminar morto. Porfírio, muito cansado, diz que sempre soube que ele era um sem-vergonha. Jorge manda Porfírio começar a escrever agora. Porfírio diz que de todo jeito vai morrer. Emiliano vai chegando na casa de Porfírio. Isaías fala que o velho está com Kruger, Helena e alguns enfermeiros. Jorge segue ameaçando Porfírio e diz que aceita e fará o que eles querem. Porfírio aproveita uma distração de Jorge para pegar sua arma e ameaça Jorge, o chama de maldito assassino e dispara no coração dele, o matando. Jorge cai igual uma abóbora no chão, morrendo de vez, com passagem direta para o inferno. Demônio e Helena sofrem com a morte do marido. Emiliano chega na casa de Porfírio e vê que ele matou Jorge. Porfírio diz que aqueles desgraçados pensaram que eram melhores que ele. Helena suplica pela sua vida. Porfírio ri de Helena. Acaba não aguentando de emoção e tendo um infarto e morrendo. Emiliano culpa Helena e Jorge da morte de Porfírio, seu amigo, dizendo que eles vão pagar caro. Vitória não nega a Filipa, que doeu ver Fernando com a fisioterapeuta, mas isso já passou e Irene agrada também. Alessandro leva Maria José para o quarto. Ele diz que ainda bem que todos já foram embora e agora ela é só para ele. Os dois se beijam. O telefone toca. Maria José pede que o amor não atenda para não interromper o momento de felicidade deles. Alessandro atende o telefone. Emiliano comunica da morte de Porfírio. Diz que Jorge e Helena o mataram e neste momento os corpos estão sendo levados para a autópsia. Alessandro fica surpreso ao escutar Emiliano dizer os corpos. Alessandro diz a Maria José que Porfírio morreu. Maria José fica surpresa e chora. Helena vai declarar na delegacia e diz que Porfírio tinha retirado a ajuda da clínica deles. E então foram vê-lo para tentar convencê-lo de seguirem o apoiando. E isso foi tudo, mas nunca pensou que terminaria assim. O delegado pergunta como pensavam em convencê-lo. Helena diz que falando com ele. Pelas boas, mas seu marido se desesperou que ele não queria ajudá-los e convenceu Porfírio, pressionou ele a escrever um testamento e Porfírio perdeu a cabeça, atirando no seu próprio marido. Helena diz que não estava sabendo das intenções do marido. O enfermeiro dá seu testemunho. Vitória fica chocada ao saber da morte de Porfírio. Vitória pede que Maria José fique tranquila e não chore. Maria José fala que sua mãe foi presa e quer vê-la, já que mesmo depois de tudo, ela é sua mãe. Vitória diz que claro que sim, e abraça a garota. Irene é muito atenciosa com Fernando e diz que era disso que ele precisava. Emiliano liga para Fernando, diz que está muito mal, porque Porfírio morreu, mas ele atirou em Jorge e logo acabou morrendo, devido a uma parada respiratória. Roberto avisa Alessandro que vai fechar um bom negócio no Brasil, mas precisa de 200 milhões de dólares. Alessandro se comunica com um funcionário da imobiliária e fala que precisa transferir uma boa quantia para outra conta. Maura liga para o banco, finge ser assistente de Maria José. Bruno pressiona Maura. Bruno liga para Roberto e fica sabendo da quantidade milionária de dinheiro que irão conseguir. No dia seguinte, Porfírio está sendo velado. O padre celebra o velório dele. Maria José, Alessandro e Emiliano estão muito tristes. Maria José vai ao presídio visitar sua mãe e pergunta por que ela fez isso. Helena diz que Jorge a obrigou. Maria José diz à mãe que por culpa dela e de Jorge, Porfírio morreu. Helena se sente arrependida. Maria José diz à mãe que vai pedir a Alessandro ajuda do advogado para ver o que pode fazer por ela. Helena agradece. Ezequiel avisa Maria José que Maura está no telefone. Maura, hipócrita, cumprimenta Maria José e se oferece a ir no banco com ela. Maria José se lembra de quando Maura a chamou para sair, para verem a casa dos sonhos dela.
Maria José aceita se encontrar com Maura, que fica feliz. Maura e Maria José vão ao banco. Maria José pega seu talão de cheques. Maura tira fotos dos documentos, sem que Maria José veja, e avisa Bruno, que já tem os dados que precisam. Quinones informa Alessandro que o caso de Helena é complicado e as possibilidades de sair livre são poucas. Eric reclama com Bruno por ter deixado ele para trás baleado. Bruno diz que Maura estava histérica e estava chamando muita atenção. Eric pergunta de seu dinheiro. Bruno diz que essa semana o dá. Eric diz que quer logo. Bruno diz que não pode e alerta Eric que se cair, ele também cai. Lisete volta para casa cansada. Lisete diz a Maura que Lete está ótima depois do transplante. Lisete recebe uma ligação de Sérgio, que agradece a amiga pelo que fez, a Lete. Lisete diz a Maura que Sérgio a convidou para sair. Maria José diz a Pedro que sua mãe está na cadeia. Bem rouca, Paula diz que se alegra. Pedro pede que ela não diga isso. Maria José diz a Paula que ela precisa ver como a mãe delas está, lá na cadeia, num lugar frio. Vitória diz a Raquel que ela precisa se decidir a entrar na clínica para evitar uma recaída. Raquel diz à mãe que está bem e amanhã irá para a clínica. Vitória fica feliz e torce pela recuperação da filha. Raquel pergunta de Roberto. Vitória diz que ele está trabalhando num projeto no Brasil, que pode ser muito benéfico para a empresa. Raquel chora, diz à mãe que se deu conta como perdeu o tempo de sua vida. Vitória diz que todos cometem erros e a ama. Raquel toca na sua filha, a beija e fica feliz. Alessandro diz a Maria José que Porfírio deixou o testamento a favor dela, toda a herança para ela. Maria José não quer aceitar. Vitória insiste que Maria José aceite o dinheiro, pois se quiser pode doá-lo para instituições carentes. Já à noite, Bruno e Maura se encontram na empresa. Maura entra no site do banco. Bruno entra em ação e faz seu plano macabro sujo contra Maria José. Bruno chora por Alessandro ter tirado tudo dele e até Maria José, mas ele vai pagar por tudo, junto com a mulherzinha dele. Sérgio dá flores e bombons para Lisete e chama ela para irem jantar. Maria José diz a Alessandro que não sabe se comprarão outra casa ou não, já que as coisas mudaram com a ausência de Bruno. Alessandro diz que aquela casa o traz muitas lembranças de seu pai. Maria José diz a Alessandro que gostaria de dar uma casinha para seu pai. Alessandro apoia a moça. Ela também quer dar um carro para Paula. Alessandro pergunta a Maria José o que vai dar para ele. Maria José diz que ele tem tudo e não saberia o que dá para ele. Alessandro diz que então ela sabe o que dá. Maria José ri e diz que é verdade, já que eles estão casados. Eles se beijam deliciosamente. Raquel se despede de Alessandro e irá se internar na clínica. Raquel agradece a Maria José por estar ali e pede perdão por sempre ter sido grosseira com ela e se deu conta que ela é uma boa mulher que sempre fez Alessandro feliz e é um amor invejável o deles. Maria José diz que tudo está esquecido e pede que Raquel pense em ficar bem. Raquel agradece e abraça Maria José e depois sai. Roberto e Vitória levam Raquel à clínica que ela será internada para o tratamento. Vitória vai assinar os papéis. Raquel diz a Roberto que não foi uma boa mulher com ele. Roberto diz que eles dois não foram e saíram machucados de uma briga, no lugar de buscar uma solução. Raquel pede perdão a Roberto. Roberto pede perdão pelo mal que a fez. Roberto diz que sempre estará disponível caso ela precise, pois nunca é tarde para começar de novo, corrigir seus erros. Raquel diz que quer fazer isso. Roberto diz que estará esperando ela lá fora e a abraça. Maura diz a Bruno que já passou muitos dias e ninguém descobriu nada. Bruno pede que Maura tenha paciência, pois o contador voltou ontem e não demorará a chegar. E percebeu o que aconteceu. O contador vai até Alessandro e diz que fez a transferência eletrônica que ele solicitou, mas se deu conta que alguém, há alguns dias, fez uma retirada de 25 milhões de dólares. Alessandro fica surpreso. O contador diz que deve ter sido algum dos sócios que tem a senha. Alessandro diz sozinho que seguramente foi Bruno que fez isso. Alessandro liga para Bruno e diz que ele fez um desfalque em tirar 25 milhões de dólares da companhia. Os técnicos vão ao escritório de Maura. Ela diz que seu computador está muito ruim, com vírus. Maura liga para Bruno. Bruno diz que já descobriram o desfalque e Alex desconfia de tudo, dele. Vitória diz a Filipa que a apresentação do seu livro se adiantou. Bruno vai até a mãe. Vitória diz que está triste e levaram Raquel na clínica de reabilitação e doeu deixá-la lá.
Bruno ri e diz à mãe que Alessandro quer falar com ele e o acusa de um desfalque de 25 milhões. Alessandro chega. Bruno nega ter pegado o dinheiro. Bruno diz que eles têm novos sócios como Maura e Maria José. O contador diz a Alessandro que o desfalque está em nome de Maria José Samaniego. Alessandro se nega a acreditar que Maria José tenha cometido o desfalque. Bruno pede explicações ao contador do dinheiro que falta na empresa. Bruno diz à mãe que os 25 milhões foram depositados na conta de Maria José. Vitória não acredita nisso. Bruno liga para Hernan e pede que organize uma reunião de sócios urgente, pois Maria José desfalcou a empresa. Vitória diz a Bruno que Porfírio morreu e deixou toda a herança para Maria José. Felipa diz que Porfírio eliminou Jorge. Vitória diz que Helena está na cadeia. Pedro diz a Maria José que gosta muito de falar com ela sobre o passado, para ela relembrar coisas. Paula diz à irmã que um dia seu pai foi golpeado e Alessandro foi com ela para levá-lo até a casa. Maria José se lembra quando estava se amando com Alessandro. Graças às conversas entre Paulo e Pedro, Maria José começa a recordar tudo. Maria José liga para Alessandro e diz que lembrou do lugar que viveu com sua família. Alessandro se alegra e pede que ela volte, pois tem um problema com a empresa e amanhã terá uma reunião urgente. Anoitece. Maura diz a Bruno que Silvério deixou milhões de dólares para Maria José. Alessandro não vai acreditar que ela roubou o dinheiro da empresa. Bruno pede que Maura abaixe a voz, pois vai pensar. Bruno diz que ninguém vai descobrir que foi eles. Maura está arrependida do que fez. Lisete escuta a conversa de Bruno com Maura e fica chocada. Lisete diz a Maura que escutou tudo que ela falou com Bruno. Maura diz à irmã que Bruno a convenceu a fazer isso, a assegurou que não teria perigo, que era o único jeito de se desfazer de Maria José, para ela ficar com Alessandro. Chorando, Maura diz que Maria José destruiu sua vida, pois tinha planos com Alessandro. Lisete diz a Maura para raciocinar, pois ela tem tempo de confessar o que fez, antes que alguém descubra e seja pior. Alessandro pergunta a Maria José se tirou 25 milhões de dólares da empresa para a conta dela. Maria José diz que não fez isso e deve ser um erro. Alguém deve ter feito para prejudicá-la. Maria José chora, com medo de ir para a cadeia. Alessandro promete que vai investigar tudo o que aconteceu e tudo ficará bem. Xuxo diz a Pedro e Mercedes que dentro de pouco dia Maria José se lembrará de tudo por completo. Alessandro diz a Paula que foi realizada uma transferência eletrônica da conta da empresa para a de Maria José, de 25 milhões de dólares. Isso é um delito muito sério e podem culpar a irmã dela. Paula diz que pode ser outra cilada de Bruno. Maura diz a Bruno que sua irmã sabe de tudo, mas que não irá acusá-la. Maura é avisada da reunião. Todos se reúnem para a reunião da empresa. Contador Uribe diz a todos que a conta da empresa sofreu um desfalque de 25 milhões de dólares e encontrou que Maria José Samaniego transferiu o dinheiro para a conta dela, numa operação eletrônica, sem nenhuma justificativa. Bruno diz que isso já era de se esperar. Maria José diz que não fez nada disso. Alessandro diz que precisam investigar tudo. Bruno diz a Alessandro que a mulherzinha dele fez uma transferência eletrônica e pronto. Maria José diz que alguém fez por ela e nem sabe mexer em computadores. Bruno diz que a irmã dela sabe. Alessandro diz que como Paula sabe, ele também sabe. Vitória diz que isso se trata de um erro. Bruno diz que Maria José deve ter pedido a Paula para transferir o dinheiro para a conta dela. Maria José diz que não fez nada disso e pede que não metam sua irmã nisso. Os técnicos deixam o computador de Maura para Paula tentar resolver o assunto. Computador esse que está com vírus. Maria José diz que sua irmã seria incapaz de fazer algo indevido. E não fez, já que não tem necessidade e tem uma grande fortuna, dada por Porfírio Bittencourt. O sócio diz que precisam avisar as autoridades para esclarecerem as coisas. Alessandro diz que não está de acordo com isso. Bruno não cansa de infernizar Maria José com seus comentários nojentos. Maria José diz que se quiserem, podem investigar. Alessandro diz a todos que ninguém pode culpar Maria José, enquanto não darem a oportunidade dela provar que é inocente. Bruno diz a Alessandro que ele sabe muito bem com quem se casou e a família política que carrega, e Paula é uma ambiciosa, e Pedro um ladrão que já esteve na cadeia. Furiosa, Maria José vai bater em Bruno e em Maura. Maria José diz que isso não é verdade. Alessandro pede uns dias para revisar o histórico de cada um dos computadores da empresa para descobrir algo. Bruno e Maura ficam nervosos.
Quinones diz a Helena que a tentativa de homicídio contempla 10 anos de cadeia para ela, mas pode ser alguns anos mais. Helena pede que Quinones fale com sua filha, peça ajuda. Vitória diz a Filipa que Maria José garante não estar metida nesse assunto, mas não há explicação. Vitória acredita que Maria José seja inocente. Fernando volta à empresa e já está andando, com auxílio de uma bengala. Alessandro diz a Fernando que o assunto de Maria José está muito complicado. O engenheiro do serviço técnico vai até Alessandro. Alessandro pede que eles revisem todos os computadores dos sócios para encontrarem alguma pista importante. Vitória diz a Maria José e Alessandro que sabem que todos duvidam de Bruno e tudo precisa ser investigado para chegar a fundo do assunto e que se ele tiver que cair, que caia. Alessandro diz que amanhã vai contratar uma companhia especializada que analise com profundidade os discos duros dos computadores da empresa. Bruno escuta tudo e fica nervoso. Bruno vai à casa de Eric e pede ajuda. Eric cobra seu dinheiro. Bruno diz que amanhã mesmo o dá, pois Alessandro vai investigar os discos duros e Maura será presa. Eric diz que não está em condições de fazer nada. Bruno pede contato de gente de confiança dele para fazer o que seja e quer matar Alessandro amanhã mesmo, antes dele chegar na empresa. Alessandro e Maria José estão tentando dormir. Maria José diz que sente que nunca poderão ser felizes, e quando não é uma coisa, é outra, e algo se mete na felicidade deles. Alessandro diz que eles vencerão isso, e pede que ela não se preocupe, e jamais vai abandoná-la. Bruno pede ajuda do comparsa de Eric para assassinarem Alessandro. Ele deixa um adiantamento e seu relógio para ele, como pagamento. No dia seguinte, Alessandro e Paula tomam café da manhã. Paula diz a Alessandro que não vai ir trabalhar e irá apresentar sua demissão, já que todos pensam que sua irmã é uma ladra. Alessandro diz a Paula que os sócios vão esperar um tempo para esclarecer a situação e talvez fazer a denúncia. Alessandro e Paula estão de saída. Arturo diz a Alessandro que o carro dele está com a roda furada. Alessandro e Paula decidem ir no carro de Maria José, carro blindado, seguro. Paula elogia as investigações que Alessandro pensa em fazer. Alessandro e Paula estão passando pela rodovia. Vários bandidos contratados por Bruno e armados entram na frente deles. Bruno também chega com sua arma, se achando o máximo para assassinar o irmão. O tiroteio começa. Eles disparam diversas vezes contra o carro. Alessandro e Paula ficam assustados e se abaixam. Ele insiste para ela não se levantar. Paula fica chorando e sofrendo. Umas menininhas estão deitadas dormindo enquanto o tiroteio acontece. Alessandro e Paula veem que Bruno já foi embora com os bandidos. Paula diz que era Bruno e chora. Alessandro chora e pede que Paula se tranquilize. Alessandro chama Bruno de infeliz. Alessandro segue nervoso. As menininhas fogem. Alessandro e Paula chegam em casa com o carro todo com marca de disparo e só não foram atingidos por ele ser blindado. Alessandro diz que era Bruno, era ele. Vitória chora muito e está chocada. Alessandro diz à mãe que vai denunciar Bruno para a polícia, pois ele está louco e é um assassino. Alessandro diz à mãe que está farto, suportou diversas coisas e já basta. Vitória chora muito e sofre. Paula diz à irmã que se não tivessem ido no carro dela, ela e Alessandro agora estariam mortos. Vitória diz a Filipa que nunca pensou que seu filho fosse capaz de algo tão monstruoso. Filipa diz a Vitória que no fundo do coração dela sempre soube. Vitória diz que esteve esperando um milagre que nunca aconteceu. Alessandro liga para Roberto e pede que ele localize uma empresa de inteligentes em computadores. Ele diz que Bruno acabou de tentar matá-lo e não poderá sair de casa, porque a polícia está chegando. Roberto pergunta se Alessandro está bem. Ele diz que sim, e só está um pouco assustado. Alessandro diz à mãe que sente muito e pede que ela compreenda. Vitória diz que sim, ele tem todo o direito e está muito triste. Alessandro pergunta a Maria José se alguém conhecia o número pessoal da conta dela. Maria José diz a Alessandro que isso não disse a ninguém, mas Maura acompanhou no banco para pegarem o talão de cheque. Alessandro fica surpreso e nervoso. Bruno pode ajudar Eric para se esconder, pois o plano deu errado. E Alessandro estava num carro blindado. Bruno ameaça Eric com uma arma, que aceita ajudá-lo. Alessandro e Paula denunciam Bruno para as autoridades prenderem ele. Roberto avisa Alessandro que revisaram todos os discos duros dos computadores dos sócios e não encontraram nada. Paula diz a Alessandro se também revisaram o de Maura, que está com vírus e não pôde fazer nada. Eric e Bruno vão para um lugar onde ficaram escondidos. Bruno não entende como chegou a tudo isso, a esse extremo. Bruno chora e aponta a arma para sua cabeça, pensando em tirar a vida, mas não consegue, infelizmente.
Quinones avisa Maria José que Helena ficará presa por 12 anos pelos crimes que cometeu. Maria José pede que ele veja o que mais pode fazer e agradece. Maria José diz a Paula e Pedro que Helena está formalmente presa e tem uma pena de 12 anos de prisão. Eric leva algo de comer a Bruno, que reclama de tudo que ele trouxe. Alessandro entrega ao detetive um documento, onde diz que os movimentos bancários feitos para a conta de Maria José foi do computador de Maura. O detetive vai até Maura. Ortiz diz a Maura que foi encontrado no computador dela um comprovante eletrônico que o banco emitiu, depois de ter feito uma transferência de fundos para a conta de Maria José Samaniego. Maura diz que não entende, não sabe nada disso, e alguém deve ter usado seu computador, mas que não foi ela. Ortiz diz a Maura que ela terá que acompanhá-los à delegacia. Maura diz que não fez nada. Maura liga para o seu advogado. Alessandro encontra Lisete e diz que a irmã dela foi presa, já que fez um desfalque na empresa para prejudicar Maria José. Lisete fica chocada e chora. Ela fala que outro dia viu sua irmã falando com o Bruno e sabia que tinha algo aí. Alessandro diz a Lisete que Bruno está sendo procurado pela polícia por ter tentado matar ele e Paula. Lisete fica chocada. Lisete diz a Alessandro que Mauro e Bruno tiveram a ver com o sequestro de Maria José. Maria José sente uma forte dor de cabeça e se lembra quando foi sequestrada, e Maura disse para os bandidos pegarem Maria José e deixarem ela. Maria José grita por Alessandro. Ezequiel diz que Alessandro ainda não chegou. Maria José diz a Filipa e Vitória que lembrou de tudo. Maura levou para aquela casa porque sabia que ela seria sequestrada e Maura foi a quem a entregou para os sequestradores. Vitória fica surpresa e abraça Maria José. Maura diz a seu advogado que alguém usou seu computador para fazer isso. O advogado pede que ela diga a verdade, porque senão não poderá ajudá-la. Lisete encontra Maura na cadeia e pede que ela diga tudo, pois será o melhor. Lisete diz que Bruno tentou matar Alessandro a tiros, mas por sorte ele estava num carro blindado. Maura fica chocada. Ortiz diz a Alessandro que Maura confessou tudo para ele. Diz que cooperou no sequestro de Maria José, em cumplicidade com Bruno, Helena e o Dr. Kruger. E do assunto da transferência do dinheiro, ela proporcionou a Bruno o número da conta bancária de Maria José. Alessandro diz que então Ulisses não teve nada a ver com o sequestro. Ortiz diz que Bruno fugiu com o tal de Eric e continuam o procurando. Eric vai à casa de Lisete. Lisete diz a Eric que sua irmã está na cadeia por culpa do maldito Bruno, que a meteu em todos esses problemas. Eric se nega a saber do que ele está falando e sai. Alessandro diz a Maria José que Maura estava obcecada por ele e Bruno se aproveitou para usá-la, que acabou na cadeia, enquanto ele segue foragido. Alessandro diz que Bruno terá muitos anos de cadeia quando for encontrado. Maria José diz que será a única coisa a deter Bruno e talvez ele se arrependa, reflita o mal que fez. Irene diz a Fernando para não parar de fazer os exercícios. Fernando diz a Irene que não é necessário ela se dedicar tanto a ele. Fernando diz a Irene que sabe o tanto que ela o ama, mas que não a ama do jeito que ela gosta dele. Ele fala que o que sente por ela são outras coisas, muito carinho, agradecimento e simpatia. Irene fica emocionada e pede que Fernando não se preocupe, e foi melhor assim. Filipa diz a Vitória que ela não pode estar pensando em Bruno o dia todo e pede para ela se distrair. Vitória recebe uma ligação de Bruno. Com um sanduíche na mão, Bruno diz à mãe que está numa pocilga, no meio do nada, sem comida, sem água, e precisa de ajuda. Da ajuda dela. Vitória pede ao filho que se entregue, pois será o melhor. Bruno pede à mãe que traga dinheiro a ele e precisa sair do país. Vitória pede para ele pensar melhor. Bruno diz que não quer apodrecer na cadeia e prefere morrer. Vitória combina de se encontrar com Bruno. Alessandro e Maria José já sabem que Vitória saiu para levar dinheiro para Bruno, para ele fugir. Alessandro decide ir atrás do seu irmão. Maria José fica preocupada. Bruno e Eric veem que Vitória está chegando. Vitória chega na praia e entrega a Bruno o dinheiro que ele pediu. Vitória pede que o filho se entregue, pois não vai dar para ele sair dessa do país. E todas as fronteiras foram alertadas sobre ele. Bruno diz à mãe que pensa em ir a Guatemala pelo oceano. Bruno diz à mãe que isso tudo foi porque ela preferiu o desgraçado do Alessandro. Vitória diz a Bruno que jamais preferiu o Alessandro do que ele. Bruno diz que sim, ela fez isso. Vitória pede perdão, diz que o ama. Bruno diz à mãe que ela não o defendeu quando o velho deixou tudo para Alessandro. Bruno chama a mãe de falsa e diz que a odeia. Alessandro chega até Bruno. Bruno pede a Alessandro que traga o filho dele como refém e mande um helicóptero para ele e arrume uma permissão para ele cruzar a fronteira. Alessandro diz que não é imbecil de acreditar num demente como ele. Alessandro pede que Bruno o mate se for para deixar sua família em paz de uma vez.
Vitória ajoelha para Bruno não fazer nada, pois eles são irmãos. Bruno diz que aquele desgraçado não é seu irmão. Alessandro pede que Bruno tente. Bruno dá um chute em Vitória, que cai. Bruno chama Alessandro de desgraçado e diz que até ali ele chegou vivo. Bruno faz Alessandro se ajoelhar, diz que chegou o dia dele e assim queria tê-lo. Bruno pede que Alessandro se despeça desse mundo e aponta a arma para a cabeça dele. Alessandro parte para cima de Bruno e impede que ele o mate. Alessandro consegue pegar a arma e pede que Bruno vá embora, senão o mata. Bruno pega sua arma, diz que é o único que tem para sair do país e não tem outra opção. Alessandro pede que Bruno não tente nada, senão o mata. Bruno pede para eles brigarem como homens, sem armas. Alessandro e Bruno trocam socos e brigam no mar. Alessandro está afogando Bruno no mar. Vitória suplica para Alessandro soltar seu filho. Vitória abraça Bruno. Alessandro leva Vitória para fora do mar, para ir embora. Bruno não morreu afogado e vai atrás da arma para atirar em Alessandro, mas acaba sendo morto por Eric. Final ótimo. Bruno mereceu, por todas as maldades que cometeu, não ter se arrependido de nada. Vitória e Alessandro sofrem com a morte de Bruno. Eric foge. Bruno já teve seu final e foi enterrado no cemitério. Meses depois, Helena pede perdão a Maria José, Paula e Pedro, por tudo que fizeram a eles. Helena agradece a Maria José por terem vindo vê-la. Maria José pergunta à mãe por que fez mal a ela e se esqueceu de Sandra. Helena diz que amava Sandra, mas ela não se dava bem com Jorge, por isso a mandou para a Espanha e depois de lá a perdeu. Helena diz que merece tudo o que está passando, pelos seus erros que cometeu. Helena agradece a Maria José. Maria José abraça a mãe. Vitória diz a Fernando que Alessandro continua com a ideia de construir uma casa à beira do mar, uma casa de férias. Vitória diz que vai se mudar, já que Alessandro vai refazer a vida com sua família e terão mais filhos, e não quer se meter entre eles, e também precisa de tempo para pensar e quer escrever outra novela, e Filipa irá com ela. Fernando diz a Vitória que começou uma relação com Irene, mas não deu certo. Vitória diz que é uma pena, pois ele tem que chegar o momento de refazer a vida, fazer a vida dele, ao lado de uma mulher que o faça feliz, que o dê filhos. Fernando diz a Vitória que só pode amar ela e não conseguiu esquecê-la. Vitória não quer voltar a ficar com Fernando, já que continua pensando que ele desperdiçaria a sua vida ao lado de uma mulher mais velha como ela. Ambos sofrem. Pedro diz a Helena que não tem vergonha dela, não guarda rancor, nem raiva, entendeu o que ela queria, que não pôde dar para ela. Pedro diz a Helena para esquecerem de tudo e cada um seguir seu caminho. Helena diz a Pedro que ele merece ser feliz. Helena chora e ficará presa na cadeia por todos os crimes que cometeu. E esse é o final dessa megera. Paula diz a Gabriel que o ama. Gabriel abraça Paula e diz que há muito tempo esperou por esse momento. Alessandro visita Maura na cadeia. Maura pede perdão a Alessandro e ele a perdoa. Diz que tinha carinho por ela e mesmo não amando, nunca quis fazer mal a ela. E não sente prazer em vê-la naquele lugar. E por ele tudo está esquecido. Maura chora muito e agradece. Alessandro sai. Maura diz sozinha: adeus, meu amor. Adeus para sempre. Já à noite, Alessandro diz a Maria José que sente pena de Maura. Alessandro diz a Maria José que desde que a conheceu, não houve outra mulher mais que ela. Maria José diz que agradece a Deus por ter o conhecido e é muito feliz com ele, o ama. Uma semana depois, Vitória já apresentou seu livro. Fernando pede para ela ler o livro para ele. Vitória leu uma parte do livro para Fernando. Vitória pede que Fernando leia o livro, pois em cada palavra de lá ele está presente. Fernando diz a Vitória que também pensa nela. Vitória agradece por tudo e dá um beijo na bochecha dele e se despedem. Fernando diz que a ama. Maria José diz a Alessandro que é hora de batizar as crianças. Alessandro diz que também de se casarem pela igreja como ela quer. Eles se beijam, apaixonados. 3 meses depois, Vitória e Roberto vão à clínica. O médico diz a Vitória que Raquel está bem, mas precisa tomar cuidado para não ter uma recaída na doença dela. Raquel vem até a mãe e a abraça. Roberto elogia a mulher. Alessandro e Maria José já estão indo se casar pela igreja, mas antes irão fazer um ritual. A celebração começa. Maria José e Alessandro são abençoados e continuam felizes. Vitória e Filipa aproveitam uma casa de férias e conversam. Elas se mudaram para lá. Filipa quer uma cachorrinha para fazer companhia para Fofo. Fernando chega até Vitória, diz que vai se instalar ali e trouxe sua barraca.
Fernando diz que vai ficar ali até ela deixar de ser tão teimosa e aceitá-lo como marido dela, como companheiro, como escravo dela, como ela quiser. Vitória fica feliz, diz que aceita o que for e o abraça. Todos vão para a igreja celebrar o casamento de Maria José e Alessandro. Pedro leva Maria José até o altar e a cerimônia começa a ser realizada. O padre deseja boas-vindas a todos e abençoa Alessandro e Maria José e celebra o matrimônio deles. Maria José e Alessandro aceitam tudo. Todos cantam. Maria José e Alessandro são declarados marido e mulher e selam um tão sonhado triunfo do amor com um beijo. Depois, eles comemoram um casamento e todos dançam festejando o lindo momento. Alessandro e Maria José estão num lugar lindo, na praia, aproveitando sua lua de mel. Alessandro pega Maria José no colo, se deita com ela. Os dois estão felizes por estarem juntos e se beijam apaixonadamente. Alessandro promete que eles não voltarão a se separar e sente vontade de ficar com ela, na praia. Aproveitando que não tem ninguém, Alessandro deita com Maria José. Ambos começam a tirar a roupa e se tocam um no corpo do outro. Maria José e Alessandro trocam carinhos de amor. Alessandro está louco para fazer amor com Maria José e toca em todo o corpo dela. Eles aproveitam e vivem a cena romântica na praia. Os dois passam o dia todo ali. Ao anoitecer, eles andam pela praia felizes, indo em direção ao mar. Fim.